que a palavra de Deus ela é eficaz e ela é no nosso cotidiano. Sim ou não? Quem aqui está na divisão online? Porque o Senhor é bom em todo momento. Queremos entregar o nosso amor, o nosso louvor, a nossa adoração a Ti, Pai. Queremos entregar o nosso coração nessa igreja irresistível, Pai, neste altar. Queremos nos deixar, Pai, para entregar a Ti o nosso melhor. Está
Te queremos, Senhor. Queremos mais de Ti, Pai. Queremos entregar a Ti a nossa vida, Senhor, os nossos anseios. Pai, queremos entregar a Ti as nossas angústias. Queremos estar na Tua presença, Senhor, no Teu altar, nos entregarmos, Pai, e fazermos a diferença diante de Ti, Senhor, nessa igreja irresistível que amamos, Pai, em Tua presença, Senhor, nos entregar. Perdoado.
graças a Ti, ó Deus. Rendemos graças a Ti, Pai. Queremos contemplar a Tua face. Estamos na Tua presença, Senhor, Te buscando. Precisamos de Ti, Senhor. Não há outro lugar, Senhor. Não há outro lugar que nós queremos estar, Pai. Não há outro lugar, Pai, que nós queremos estar. Queremos contemplar a Tua face. Temos sede de Ti, Senhor. Temos fome de Ti. Entregamos a Ti, Senhor, a nossa adoração. Aleluia. Oh, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Queremos contemplar-te, Senhor, a Tua face te adorar, Senhor. Precisamos de Ti. Precisamos mais e mais de Ti. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Espírito Santo, precisamos de Ti. Oh, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Faça-se presente, Pai. Faça-se presente, Senhor. A Ti toda adoração, todo louvor, toda honra, toda glória para Ti, Pai. Todo louvor, Pai. Precisamos de Ti, precisamos, Senhor. Oh, Deus, entreguem tudo no altar do Senhor. Entreguem seus anseios, suas angústias. Aqui é o lugar. Aqui no altar a Ti, Senhor. E demos graças a Ti, Pai. Graças a Ti. Eu me rendo ao Teu agir. Meu anseio é permanecer em Teu amor, em Tua cremos no Teu amor, no Teu poder, Senhor. Cremos, Pai, na magnitude, Senhor, do Teu amor. Tu és grande, Senhor, Tu és adorado. Nós Te agradecemos, Senhor, por esse momento. Entregamos a Ti mais uma vez a nossa vida, a nossa adoração, o nosso coração, Senhor. Nos rendemos a Ti. Louvado, engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Vem, Pai, e abençoa esse culto, Pai, que a palavra ministrada agora, Senhor, entre no coração de cada um de nós, Pai, e faça a diferença, Senhor, porque nós precisamos de Ti e nos rendemos a Ti, Senhor. Assim que eu oro e agradeço, aleluia, amém, Jesus. Se é para Jesus, você pode aplaudir mais forte, amém? Ele está aqui, glória a Deus, aleluia. Tu és bom, Senhor, nós te amamos, Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Você pode olhar para 2, 3 pessoas e dizer: Deus está aqui, eu vejo Deus em você. Fala para essa pessoa: eu vejo Deus em você, eu vejo Deus na sua vida, eu vejo Deus na sua família. Você que está na sua casa,
Olha para alguém perto de você, manda um WhatsApp para alguém e fala: Deus está presente, eu vejo Deus na sua vida, em nome de Jesus, amém? Que bom estarmos juntos. Antes de continuar, eu sinto de Deus, desde que eu cheguei aqui, de orar por conforto. Essa foi a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração quando eu estava subindo a serra. Essa foi a impressão do Espírito Santo que eu tive quando eu estava subindo a serra, que a palavra conforto. E eu, Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso? E entendi de Deus da forma mais simples possível, de que Deus trouxe nesta manhã, ou pessoas que estão à tarde assistindo o nosso culto online, de que você precisa de um abraço, de um conforto do Espírito Santo. Talvez você passou por tantas lutas essa semana, talvez tantas coisas aconteceram na sua vida nesses dias, e Deus está dizendo que Ele tem prestado atenção no que está acontecendo com você, e Ele está trazendo sobre a sua vida neste domingo conforto, uma unção de conforto, de aconchego, de saber que apesar das lutas eu estou descansando nos braços do Senhor. Eu não vou pedir para você sair do seu lugar, mas você que está em casa, você que está aqui, feche teus olhos, e se você precisa receber uma oração nesse sentido, põe a mão no teu coração. Eu quero orar por você, eu quero liberar sobre a tua vida esta unção de conforto. O Espírito Santo de Deus conhece as lutas que você tem enfrentado, sabe dos desafios que você tem enfrentado, e está disposto e continuará cuidando de você. Pai, neste domingo, aqueles que estão aqui no nosso culto presencial, aqueles que estão no nosso campus online, Deus, que uma unção de cuidado, de conforto possa ser derramada sobre a igreja. Deus, existem pessoas aqui que talvez passaram nos dias, Pai, momentos muito difíceis, situações muito delicadas, enfrentaram muitos desafios no trabalho, na família, pessoas que ouviram desaforos que não mereciam. Deus, pessoas que estão se sentindo desamparadas, pessoas que estão sentindo, Senhor amado, que não estão sendo cuidadas como deveria pela família, pela igreja, Pai amado, no trabalho, mas que o Senhor, Pai, possa trazer a convicção neste domingo, que apesar de todos os desafios, o Senhor sempre está presente e continuará presente. Deus, que esse irmão, que esta irmã, saiba que o Senhor está olhando para ele, olhando para ela, trabalhando em favor dele, trabalhando em favor dela, Pai. Deus, que nós possamos sentir agora o abraço do Teu Espírito Santo, o abraço nos envolvendo, o Teu abraço nos sustentando, o Teu abraço, Senhor amado, nos dando a segurança e a certeza de que o Senhor passará conosco pelo vale da sombra da morte, por isso nós não temeremos mal algum. Deus, que uma unção fresca, uma unção nova possa ser liberada sobre a igreja nesse domingo. Deus, que o Teu Espírito Santo possa nos aquecer. Essa é a nossa oração e por isso nós te aplaudimos em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Aleluia. Pode se assentar em nome de Jesus. Tome o seu lugar. Como é bom estarmos na casa do Senhor, amém? Como é bom estarmos aqui. Você que está na sua casa, a sua casa é a casa do Senhor também. Que bom que você está conectado conosco. Já quero pedir de antemão para você que está aqui e você que está em casa, você vai estar com o link desse culto, manda no seu grupo da família, compartilha no status do seu WhatsApp, envia no grupo da empresa, envia no grupo da faculdade, manda para o seu cunhado corintiano, não importa, mas manda esse link desse culto para o maior número de pessoas possíveis, para que vidas possam ser abençoadas em nome de Jesus. E você que está aqui, você vai receber o link no grupo da igreja, você vai acessar o link nas nossas redes, manda esse link para o maior número de pessoas possíveis, o link desse culto em nome de Jesus, amém? Nós estamos na terceira mensagem da série, já li esse texto. Você acredita que já é o terceiro domingo do mês de outubro? Meu Deus do céu, como está passando rápido os dias, como os dias estão passando rápido, né, Gisele? Falando em Gisele, gente, quinta online, que testemunho poderoso da Gisele, hein? Vamos aplaudir ao Senhor pela vida da Gi.
Muito legal, muito legal. Se você não acessou a nossa Quinta Online, lá no nosso canal do YouTube, também vai estar disponível nos nossos agregadores de podcast. Vem cá, Gi, mais pra perto aqui, ó. A Gi compartilhou, foi a última pessoa da nossa igreja que compartilhou o testemunho dela. E essa semana nós vamos ter uma surpresa sobre a Quinta Online, ainda vai continuar no mesmo tema. Eu falei com a Adriana, a gente sempre quer encerrar essa série quando eu encontrei, mas Deus sempre vai mostrando pessoas novas para compartilhar o testemunho, e vai ser muito legal essa semana, em nome de Jesus, amém? Mas como eu falei para você, nós estamos nessa série de mensagens, já li esse texto. E quais foram os textos que nós já ministramos nessas semanas? Quem vai poder me dizer? Salmos 23 e Provérbios. Foi Provérbios? Ah, bom. Filipenses o quê? 4:13. Tudo posso aquele que me fortalece. Para você que está online conosco, você que está aqui, só lembrando, essa série, já li esse texto, é uma série que nós estamos ministrando, onde nós estamos usando os textos mais lidos e mais conhecidos da palavra de Deus e usando eles como fundamento das nossas mensagens. Por isso nós ministramos o Salmos 23, um dos textos mais conhecidos da Bíblia, e Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece, um outro texto que todo mundo conhece. E a ideia é trazermos algo novo da parte de Deus, um renovar da palavra de Deus em cima de textos que nós estamos mais do que acostumados a ler e a ouvir mensagens a respeito dele, amém? Então, nós estamos aí nessa caminhada, Salmos 23, Filipenses 4:13, e hoje o tema da nossa mensagem é Josué 24:15. Quem sabe está escrito em Josué 24:15? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Calma que a gente vai chegar lá. Mas é interessante, porque a palavra de Deus, não importa quantas vezes nós lemos a palavra, e não importa quantas vezes nós lemos o mesmo texto, a palavra de Deus, ela sempre se renova. Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Uma curiosidade sobre a Bíblia, que talvez você já saiba e nem seja uma curiosidade, mas a Bíblia é o livro mais traduzido do mundo. A Bíblia é o livro que mais foi traduzido no mundo. O que essa curiosidade a respeito da palavra de Deus nos traz? Por ser o livro mais traduzido do mundo, isso fala que existe uma sede das pessoas de conhecerem a palavra de Deus. Porque ela é, como nós falamos na semana passada, quando eu leio a Bíblia, eu tenho que ler na primeira pessoa. Eu não posso ler a Bíblia na terceira pessoa. Essa pregação, né? Essa pregação era para Adriana, que não veio no culto hoje, né? A minha esposa está cuidando da Bela. Essa mensagem era para Adriana. Ou não, essa mensagem, eu pensei o Jonas. É certeza, ele precisava muito dessa palavra. Não, a palavra de Deus, ela é na primeira pessoa. E quando nós falamos que a Bíblia é o livro mais traduzido do mundo, significa que é um livro pessoal, é uma mensagem que, apesar de ser ampla, ela trata conosco de forma muito íntima. Por isso que nós falamos, e o escritor Hebreus fala, que a palavra de Deus é viva e eficaz. Eu quero que você guarde Hebreus 4:12, já é a terceira vez nesse mês de outubro que nós iniciamos as mensagens falando que a palavra de Deus é viva e eficaz. E eu quero compartilhar com você então, como essa palavra de Deus pode se tornar pessoal. Então eu queria que você assistisse esse vídeo junto comigo em nome de Jesus. Aleluia, graça e paz, amada igreja, com muita alegria no coração que eu venho compartilhar com vocês o versículo que marcou a história da minha vida. Se não me engano foi no dia 18, no dia 23 de janeiro, eu sofri uma queda, acho que todos da igreja sabem que eu sofri essa queda,
E primeiro eu sofri uma queda dentro de casa, caí por volta aí de 4 metros, né? E aí quando o bombeiro foi me tirar de casa, porque a escada aqui dentro de casa é caracol. Quando eles foram me tirar de dentro de casa, a tirolesa quebrou, escapou do caixote e eu fui em queda livre, né? Tudo bem, amarrado pela corda ainda, mas não estava sendo amparada por eles ou brecada por eles, né? Eu sei que foi uma queda livre e esse versículo ele marcou a história da minha vida, ele marcou não só a história da minha vida, mas a história daqueles que estavam ali assistindo. Eu sei que muitos viram a glória do Senhor. E então é com alegria que eu falo desse versículo. É um versículo que todas as vezes que eu lembro, eu lembro da situação, mas não com tristeza, e sim com grande alegria, porque o Senhor ele deu ordem aos seus anjos. Assim que fala a palavra dele no Salmo 91, nos versículos 11 e 12. Aleluia. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Aleluia. A honra e a glória é do Senhor. Eu glorifico e exalto o nome do Senhor, porque eu fico muito feliz, e quando eu falo desse versículo, dá vontade de chorar, dá vontade de pular, dá vontade de gritar, porque o Senhor, naquele dia que eu estava caindo, esse versículo ele veio na minha mente, veio no meu coração, e eu falei: Senhor, eu estou nas tuas mãos, eu estou sendo guardado pelos teus anjos, Senhor, porque o Senhor deu ordem aos teus anjos. Por isso, a honra e a glória do Senhor, esses são os 2 versículos que marcaram a minha vida, marcaram a história da minha vida. E eu creio em nome de Jesus que eles também vão marcar a história da sua vida. E creia que o Senhor dá ordem aos anjos dele para guardar cada um dos teus servos. Em nome de Jesus. Aleluia. Te amo. Jesus. Uau, glória a Deus. É interessante porque a gente olha o Salmo 91, por exemplo, e a gente fala: nossa, Salmo 91 serve para todo mundo. Mas a palavra de Deus ela é tão viva e eficaz que para o Edson, esse Salmo ele é a vida, ele se transformou na vida dele. O Senhor cuidou dele, o Senhor deu ordem aos anjos. Querido, por isso que não importa quantas vezes você já tenha lido o Salmo 91, agora quando você ler, você vai lembrar: Deus cuidou do Edson, você vai lembrar do Edson agora, em nome de Jesus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E eu quero falar com você então, o tema de hoje, sem mais demoras, é Josué capítulo 24, versículo 15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A verdade é que eu e a minha casa serviremos ao Senhor é a parte B do versículo 15. É tão interessante porque o que acontece? Quando a gente se acostuma muito com algo, a gente já vai dando uma encurtada, né? Você já viu aquele vídeo, eu podia ter trazido ele, mas que um professor vai para a lousa e escreve assim: vou para a praia. Você já viu esse vídeo? Aí ele vai explicando como a gente vai cortando português. Aí o vou para a praia fala: vou para a praia, vou para a praia. Isso aí vai encurtando, né? Aí no final fica para a praia, né? Acabou. E a Bíblia às vezes é a mesma coisa. A gente está tão acostumado com algum texto que a gente nem lê mais a Bíblia. A gente já sabe qual é o endereço, a gente já sabe o que fala. Só que esta rapidez e esse automático que a gente falou inclusive na semana passada, se você não assistiu ou não participou conosco no nosso último culto, procura lá nas nossas redes sociais, no YouTube. E assiste, a gente falou que às vezes nós vamos para o automático e esse automático nos impede de desfrutar da totalidade do que a palavra de Deus diz. E eu quero frustrar você um pouquinho aqui hoje. Porque a gente romantiza demais Josué 24:15. Não é tão romântico esse texto assim. Porque Josué 24:15 não fala sobre a família. Josué 24:15 fala sobre as decisões que eu tomo em favor da minha família. Certo? Quem é Josué? Vamos começar por aí. Josué
Se você ler o livro de Josué, capítulo 1, versículo 1, a palavra de Deus já diz: Josué, filho de Num, servo de Moisés. Olha só que chique. Quem é Josué? Filho de Num, servo de Moisés. Quem é Num? Não vamos falar sobre isso hoje. Então, é assim que a Bíblia começa descrevendo o personagem do texto central do nosso culto de hoje, Josué. Ele era filho de alguém, e aí nós já vemos uma questão da importância que a Bíblia dá sobre família, e ele continua enfatizando, a palavra de Deus continua enfatizando que ele era servo de Moisés. Olha para quem está perto de você e diz: eu quero te servir. Quero te servir. É assim que a Bíblia descreve a história de um homem que conquistou e liderou o povo na conquista da terra que Deus havia prometido a Abraão, muitos anos antes. Deus fez uma promessa a Abraão, Gênesis capítulo 12, você está aqui comigo, sabe dessa história, já ministramos sobre isso aqui algumas vezes. Só que depois da promessa de Deus, muita coisa acontece com a nação de Israel, com o povo de Deus. E uma das coisas marcantes é que eles ficam cativos no Egito, nas mãos de Faraó, durante séculos. Amém? Está aqui comigo? Só que a promessa de Deus, não importa quanto tempo ela demore, ela sempre vai se cumprir. Deus, se tem uma promessa sobre a sua vida, essa promessa ela vai se cumprir. Não duvide disso. Então Deus chama Moisés para tirar o povo das mãos de Faraó, das garras do Egito, que é a representação de Satanás e do mundo. Moisés então lidera esse povo no deserto, por 40 anos ali sofrendo. Só que chega a hora de que a promessa efetivamente vai se cumprir. E Deus, pelos seus processos e pela sua forma, não permite que Moisés entre na terra que mana leite e mel. Só que aí então alguém precisa se levantar para liderar esse povo. Quem que Deus escolhe? O servo. Deus sempre vai escolher o servo. Isso não tem nada a ver com a mensagem, mas vale a pena falar. Deus sempre vai escolher quem está disposto a servir. Fica a dica. Amém? Nós já ministramos aqui uma palavra: quem não serve, não serve. Então, Deus escolheu. E eu entendo, Josué, ele tem uma responsabilidade muito grande. Primeiro, ele é o sucessor nada mais, nada menos do que de Moisés. Ele, além de ser o sucessor de Moisés, ele é o responsável para cumprir uma promessa ao patriarca, a Abraão, a promessa que Deus fez a Abraão. Gente, isso é muito doido. Você imagina a responsabilidade de Josué? Você consegue imaginar o que ele estava passando? Então, é interessante isso. Deus, Ele sempre vai chamar pessoas que, por mais que você não esteja olhando para elas, ou que não sejam as pessoas que estejam ali na linha de frente, mas Deus sempre está vendo onde está o meu e onde está o seu coração. E se o nosso coração o nosso caráter for aprovado por Deus, como o de Josué foi, Ele vai nos chamar para grandes propósitos. Deus vai nos chamar para grandes propósitos. Amém? Acontece que Deus tinha uma promessa e tinha algo muito importante para cumprir na vida de Josué. E é por isso que ele diz, ainda no capítulo 1, Josué, eu fiz uma promessa a Abraão, quem liderou antes de você foi Moisés, mas preste atenção, você vai conquistar uma terra que mana leite e mel. E eu sei de todos os desafios, eu sei da responsabilidade, eu sei do que está à sua frente. Por isso, Josué, eu falo para você: ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Eu sei que você fica muito bravo quando o pastor pede para fazer isso, mas olha para quem está perto de você e fala: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Josué, ele tinha essas responsabilidades, e não bastasse a pressão de quem estava antes dele, Abraão, Moisés, ainda tinha o grande desafio do que estava adiante, porque a terra que Deus prometeu era uma terra que estava habitada por um povo imoral, idólatra, por um povo que não tinha princípios espirituais bíblicos firmados. Então não era simplesmente entrar numa terra vazia, vamos aqui construir uma casa, uma vila, cada tribo vai ficar. Não!
ele tinha que primeiro derrotar os exércitos, os reinos que estavam estabelecidos naquela terra. E aqui entra outro princípio que Josué nos ensina. E olha que a gente está só no capítulo 1, até chegar no 24. Outro princípio que Deus nos ensina: nada na nossa vida é fácil. Eu não sei de onde surgiu na igreja evangélica que tudo é fácil. Aceita Jesus que tudo vai ficar fácil. Aí a pessoa que nunca ouviu Jesus, não conhece nada, entra na igreja e ela pensa assim: poxa, então eu vou entregar a vida para Jesus, amanhã todos os meus boletos estão pagos. Todas as minhas dívidas acabaram. Todos os problemas familiares que eu tinha desapareceram. Não é assim que funciona. Deus fez uma promessa. Aí o povo pecou, ficou escravo no Egito. Ah não, vamos libertar, teve misericórdia, eu vou libertar vocês do Egito, agora eu vou levar vocês para a terra. Mas a terra não está vazia, vocês têm que tirar o povo que está lá. Ser forte e corajoso. Não é à toa que Deus fala isso. E é interessante, porque Josué, ele teve uma relevância muito importante na história de Israel. Muito importante. Só que pouco se ouve de Josué antes do livro de Josué. Nós não temos muita dimensão de quem era Josué antes de lermos Josué capítulo 1, versículo 1. Josué, filho de Num, servo de Moisés. Aqui começa a detalhar um pouco mais a história de Moisés para a igreja. Mas algo que me chamou a atenção enquanto eu li esse texto, o livro de Josué, é que quando você lê o primeiro versículo, você já tem uma sensação: Deus conhecia Josué. Não é assim que você tem também? Quando eu começo a ler Josué, primeiro capítulo, primeiro versículo, a sensação que eu tenho é: Deus conhecia esse cara. Deus conhecia Josué. E aqui me fala uma coisa: aparentemente, nós temos uma sensação de que ninguém está olhando para nós, ou uma sensação de que ninguém vê as nossas qualidades, de que ninguém vê do que nós somos capazes, de que ninguém está prestando atenção no que nós estamos fazendo. Mas deixa eu te liberar uma palavra de conforto nessa manhã, nesse domingo. Deus te conhece. Talvez as pessoas não estejam dando para você o crédito ou o valor que você acha que merece, mas vai chegar a hora que Deus vai se levantar e vai dizer: Álvaro, filho de Álvaro, servo do Senhor. Sabe, às vezes parece que ninguém está olhando, parece que a minha vida está passando e ninguém está percebendo que eu posso, que eu tenho condições, que eu sou capaz de conquistar. Mas deixa eu te falar, ninguém pode estar olhando, mas Deus te conhece, e no tempo certo Ele vai levantar e vai dizer o seu nome, quem você é e o que está diante de você. Deus te conhece, como eu tenho a convicção de que Deus conhecia Josué. Deixa eu te contar um testemunho, para ilustrar o que eu estou querendo te dizer. Nós andamos com muitos pastores. Uma das coisas que eu já falei para vocês, que Deus me deu o privilégio, é de estar com pastores. Eu amo estar com outros pastores. E alguns anos atrás, nós temos uma aliança de igrejas, e tem uma igreja muito grande que nós andamos muito lado a lado com eles, e Deus chamou o pastor presidente daquela igreja para abrir mão da igreja e ir para outro país iniciar, eu não vou falar o país para não ficar muito claro, mas para iniciar uma obra. E aí era uma igreja muito grande. E aí eu, o apóstolo Joel, nós somos muito amigos da equipe pastoral dessa igreja, e aí a gente olhou e falou assim: certeza que quem vai ficar no lugar desse pastor é aquele cara ali, porque era o cara que andava com ele para cima e para baixo. Era o pastor auxiliar que ia para cima e para baixo, que ia para todo lado com ele. Aí quando foi a nossa surpresa, nós estávamos numa reunião, e aí ele falou assim: olha, eu estou indo para esse país, começar uma obra, e o pastor que vai assumir a igreja é tal pastor. Sabe quando foi aquele negócio? Todo mundo assustou, porque não era aquele que todo mundo imaginava que ia ser. Não era aquele que andava para cima e para baixo somente, era um outro que ninguém prestava atenção. Sabe o que nós aprendemos nessa história? Depois o pastor falou, ele disse assim: eu conheço
os meus pastores. E eu sei quem é a pessoa que Deus chamou para ficar aqui no meu lugar. Querido, não se iluda com aquilo que os seus olhos veem. Quando nós falamos sobre o Salmo 23, o que eu falei sobre Davi? Por que ele falou aquilo lá, que Deus prepara uma mesa na presença dos inimigos? Porque ninguém ali, nem o próprio pai de Davi se lembrou que estava faltando um filho, até o profeta perguntar. No tempo certo, Deus nos colocará no lugar certo e irá colocar honra nas nossas vidas. Amém? Deus te conhece e Ele sabe. Deus está te preparando para aquilo que está por vir. Deus está te preparando para a grande obra que está à frente. Veja, eu não perdi o foco, tá? Nós vamos falar sobre Josué 24:15, mas eu quero só que você entenda por que Josué falou o que ele falou no último capítulo desse livro. Não é à toa. Então, o primeiro capítulo do livro não é apenas uma mensagem genérica de encorajamento. Sabe, embora nós cremos que Josué capítulo 1 é um livro esforça-te, tem de bom ânimo, tal, mas Deus, Ele está mostrando ali no capítulo 1 de Josué, quem era Josué. Deus está mostrando que Ele conhecia Josué, e estava dizendo para o povo, e para mim e para você, por que foi Josué o escolhido para essa grande obra de conquistar a terra de Canaã. O nosso Deus, querido, é um Deus assertivo. Deus é assertivo. Óbvio que eu estou só usando uma palavra que está muito conhecida em moda aí, para poder, né? Porque Deus é muito maior do que assertivo, mas Deus, Ele sabe exatamente o que Ele está fazendo. E antes de continuar, eu quero deixar muito claro isso para você. Deus te conhece. Deus te conhece. E mesmo não, eu vou enfatizar isso porque está aqui no meu esboço, e é para mim não deixar de enfatizar. Mesmo não recebendo o valor das pessoas que você esperava, Deus irá expressar aquilo que você precisa ouvir, saber e sentir, para dar sequência no chamado dEle para a sua vida. Deus vai se colocar numa posição, e vai te colocar numa posição de que você vai sentir, ouvir, ter a convicção de que é Ele que está fazendo, para que o chamado dEle na sua vida se concretize. Amém? E depois de tudo isso, eu quero dizer algo para você. Josué capítulo 24, versículo 15, não fala apenas da família, mas da decisão por nossa família. É interessante a gente pensar que desde o capítulo 1, Josué, Deus ali chama Josué a fundamentar a sua vida nos valores corretos. Quando nós lemos Josué capítulo 1, versículo 8, por exemplo, nós vemos o seguinte, o que Deus fala para Josué. Olha só que interessante, logo no primeiro capítulo: não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Pode aplaudir ao Senhor por esta palavra. Veja, ainda em cima do capítulo 1 de Josué, Deus mostra quem é Josué, Deus direciona Josué, e uma das direções mais importantes que Deus dá a Josué é a seguinte: Josué, não cesse de falar do livro da lei, não cesse. A palavra de Deus, ela é o fundamento. Aliás, Josué, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer tudo segundo o que nele está escrito, ou para que você tome todas as decisões de forma correta. Deus, Ele prepara Josué. Deus está dizendo assim: Josué, até aqui a sua vida foi uma vida de decisões e escolhas. Elas eram muito relevantes, mas a partir de agora, elas serão ainda mais importantes. Elas serão ainda mais relevantes. Por isso, que todas as decisões que você tiver que tomar daqui para frente, Josué,
tome pautado na meditação do livro da lei, naquilo que você está lendo, naquilo que você está ruminando, naquilo que Deus está falando com você, naquilo que eu estou falando com você. Não tome decisões precipitadas, não tome decisões erradas. É isso que Deus fala para Josué. Quando direciona sobre o livro da lei, Ele está ensinando sobre como ele deve tomar as decisões importantes da vida dele. Nós, como filhos de Deus, nenhuma decisão da nossa vida pode ser tomada sem que antes nós meditemos na palavra de Deus, dia e noite. Querido, não tome nenhuma decisão, da menor a maior, sem antes entender o que Deus está falando na palavra dele. Como pastor, eu conheço muita gente que quebrou a cara, desculpe o português, porque tomou decisões que não estavam pautadas na palavra de Deus. Enquanto eu falo, talvez você está pensando, pastor, sou eu, ai Jesus. Mas enfim, vamos continuar. Então, antes de falarmos mais uma vez sobre Josué 24:15, eu só estou deixando você ansioso, né? Nós precisamos saber que, embora seja a mais conhecida e talvez a mais importante de Josué, quando ele decidiu, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, não foi, embora seja a mais importante, não foi a primeira decisão que Josué teve que tomar na sua vida, sabia disso? Josué já teve que outras decisões importantes, muito antes do Josué 24:15, quando ele está encerrando o seu ministério, onde ele está dando os conselhos finais da sua vida. Por exemplo, Josué, quando ele foi enviado como espia para a terra de Canaã, ele teve que decidir falar o que Deus tinha para Israel ou seguir a maioria dos espias. Quando os 12 espias foram enviados, 10 falaram que aquela terra era muito difícil, que havia gigantes e que foi um erro. Sim ou não? Mas 2, quem? Josué e Calebe, falaram não é assim que nós vemos. Nós podemos, é a promessa de Deus, nós podemos entrar e possuir a terra. Ainda antes de liderar a nação de Israel, Josué já tomava decisões importantes. E tomava decisões pautadas na palavra de Deus. Segundo, Josué, antes de decidir pela família dele, lá em 24:15, ele teve que decidir em obedecer a Deus. Você imagina, você conquista uma terra que tem pessoas ali fortemente armadas, cidades fortificadas, e aí a primeira batalha, Jericó, você não vai lutar, você vai rodear a cidade e vai gritar. Aí, se ele não tivesse firmado em Deus, se ele não tivesse ouvido o que Deus falou para ele, ser forte, ser corajoso, medita na palavra. José fala assim, Deus, obrigado pela dica, mas nós vamos na força do braço mesmo. Mas naquele momento, Josué decidiu ouvir o que Deus tinha para a vida dele. E o que Deus tinha para a vida dele refletiu em toda a nação de Israel. Você está aqui comigo? Talvez você fale assim, pastor, não é o meu caso, eu não tenho uma nação por trás de mim, eu não tenho uma nação que eu sou responsável, mas você tem a sua família, você tem a igreja. Querido, as decisões que eu tomo não dizem respeito somente a mim, as decisões que eu e a Adriana tomamos dizem respeito a nossos filhos, a igreja. Você consegue entender? Então Josué decidiu, eu não vou lutar essas batalhas na força do meu braço, mas na direção de Deus. E terceiro que a gente conhece, ele decidiu pela família, diante do Senhor, ele se posicionou pela família. Enquanto eu estava lendo esse livro de Josué, me veio uma frase do pastor Josué Gonçalves. Todo mundo aqui conhece o pastor Josué Gonçalves, né? Ele tem uma frase muito famosa que diz, família não vem pronta, se constrói. Quantos já tinham ouvido essa frase? Família não vem pronta, se constrói. E eu acho interessante a gente pensar nisso, porque construção nada mais é do que decidir. À medida que eu vou decidindo pela minha família, cada decisão minha é a construção de uma história.
Por isso que nós não podemos decidir de forma errada, equivocada, porque senão ao invés de construir, nós vamos destruir. Amém? Então, as nossas decisões, elas constroem famílias ou as destroem. E agora eu quero pedir para você ficar de pé, depois de toda essa longa introdução, eu quero pedir para você ficar de pé para nós lermos Josué capítulo 24, versículo 15. Josué capítulo 24, versículo 15, que diz assim, deixa eu abrir aqui para ficar mais fácil. Eu gosto de ler aqui. Josué 24:15, que não diz só eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mas diz assim, olha só: mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje, decidam hoje a quem vão servir. Se os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Ponto. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Feche teus olhos, vamos orar mais um pouquinho. Pai, eu quero pedir, Senhor, por aquilo que talvez eu expliquei, o que eu falei e que eu não soube fazer como deveria, que o Senhor possa ter colocado e alinhado no coração da igreja. E que a partir de agora, Deus, nós possamos mergulhar mais profundo na Tua Palavra, que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem para ministrar conosco, nesse texto que nós já lemos tantas vezes, Josué 24:15, e que hoje, nesse domingo, dia 17 de outubro, essa palavra se renove, e ela possa se fazer nova nas nossas vidas, na nossa mente e no nosso coração. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Bom, eu já falei sobre Josué, quem é Josué, sobre as escolhas e as decisões que Josué teve que fazer ao longo da sua vida, e tudo isso serve de base para chegarmos aqui em Josué 24:15. Josué 24:15 o capítulo 24 é a segunda reunião, se nós podemos assim dizer, que Josué tem com a nação de Israel. Ele já fez isso no capítulo 23 e ele volta a fazer no capítulo 24. Já é o fim da vida de Josué, já é o fim do ministério de Josué. Ele já está dando fim aos seus dias, os seus dias na terra já estão acabando. Então ele, sabe quando você reúne as pessoas para falar aquilo que realmente é importante? É isso que Josué estava fazendo, ele sabia. Então ele reuniu o povo e falou: olha, os meus dias estão se findando, mas antes disso eu quero instruir vocês em algo muito importante. Tende-se a dizer que as últimas palavras de alguém são as palavras mais importantes que aquela pessoa tem para dizer. E não é diferente aqui com Josué. Então um homem que é servo, escolhido por Deus, que Deus o conhecia muito bem, liderou a nação de Israel numa conquista que aos olhos da maioria era impossível. Aqui em Josué 24, Canaã já estava conquistada, ele já tinha conquistado, havia ainda muito a se fazer, havia muitos a ser transformado, mas a terra já tinha sido possuída. E aqui, diante dos desafios que ele sabia que a nação de Israel ainda enfrentaria, Josué diz: olha, a terra já possuímos, mas e o coração? Por isso ele diz: cuidado, vocês têm que decidir hoje que tipo de fé vocês vão viver. Se vocês vão continuar da idolatria do passado, se vocês vão se render às narrativas do presente, ou se vocês vão fazer aquilo que vocês sempre deveriam ter feito: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. É interessante que esse texto, e a gente nunca pode, eu tenho ensinado vocês isso, porque eu amo vocês, eu quero que vocês vivam a plenitude de Deus. A palavra de Deus nunca pode ser pega de forma descontextualizada, a palavra de Deus nunca pode ser lida fora de contexto, fora de entendimento do que o profeta, do que o homem de Deus está escrevendo, do que a mulher de Deus está ali colocando, porque tudo isso tem relevância naquilo que a palavra realmente quer dizer. Amém? Então, por exemplo, depois de dar essa breve introdução sobre Josué, você vai ler esse texto diferente a partir de agora, assim como eu vou ler. Porque Josué 24:15 é muito além do que o romantismo da família.
Foi essa a expressão que o Espírito Santo me falou. Não romantize muito Josué 24:15, porque Josué ali não está falando somente o quanto ele ama a família, mas ele está ensinando a nação de Israel como é importante decidir em favor da família. Amém? Então, Josué se despedindo do povo, ele fala isso. E aqui, outra coisa interessante, ele não está falando assim, algo assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não é isso que Josué está falando. Josué está dizendo assim, eu estou decidindo, gente, guarda isso no coração. Josué está dizendo, eu estou decidindo pela minha família. E outro ponto interessante que Josué está fazendo aqui, numa assembleia geral, algo muito importante, Josué está falando assim, eu não estou decidindo por vocês. Guarde isso. O que Josué está falando no capítulo 24, no versículo 15, é o seguinte: eu estou me posicionando e eu quero servir de exemplo para vocês. Não é uma decisão unânime. Josué não está dizendo, todo mundo tem que fazer isso. Josué está dizendo o seguinte, vocês sabem quem eu sou, quem eu fui, quem eu sou, o que Deus fez na minha vida, o que nós conquistamos, e se eu tenho alguma moral, se eu tenho diante de vocês algum tipo de respaldo, então por favor, olhem para a minha família, olhem para a minha vida, olhem para aquilo que eu estou decidindo, e façam a mesma coisa. Amém? Josué 24:15 é sobre isso, é sobre um homem forte. Aliás, sábado que vem é dia de homens fortes, amém? Sábado que vem é dia de homens fortes. Eu vi um aí, bem assim, a gente vai tratar isso semana que vem, amém? Ele está mostrando um exemplo de sacerdócio. Josué está se posicionando como um homem forte. Ele está dizendo o seguinte, olha, eu não sei o que você vai decidir, mas se eu puder te dar um conselho, escolha por Deus e pela sua família. Não se renda ao passado e nem caia nas narrativas do presente. Seja forte. Sabe, eu estou conjecturando aqui, tá? Isso é uma coisa alexiana da palavra. Eu acho que enquanto Josué estava falando, eu e minha casa serviremos ao Senhor, na mente dele estava assim, ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Enquanto ele falava isso, eu entendi ele ouvindo Deus falando, ser forte e corajoso. Duas coisas aqui, escolham hoje. Geralmente, homens fortes que conhecem a Deus e que são apaixonados por Deus, eles não ficam enrolando muito, eles são assertivos. Josué não chegou assim, então Israel, tudo bem, dá um pouquinho de licencinha e tal. Não, ele foi firme, escolha hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Josué está dizendo, olha, vocês não têm tempo, é agora, escolha hoje, é firme. Eu não imagino Josué falando assim, escolha hoje, meu irmão. Não, sabe? Escolha hoje. Hoje. Ele não estava só falando do senso de urgência, mas ele estava mostrando o caminho para o povo. Isso é Josué 24:15, um homem que conhece Deus e que é conhecido de Deus, mostrando para o povo a importância das decisões, a importância de escolher pelo caminho certo. Escolham hoje. Depois ele diz, vocês têm que escolher se vocês vão servir aos deuses dos pais de vocês, ou se vocês vão servir os deuses dos amorreus, da terra que nós estamos habitando. O que isso fala? Duas coisas, de pessoas que vivem presas ao passado, ou de pessoas que são manipuladas facilmente no presente. Tem pessoas que eu conheço que têm um saudosismo muito apurado. Sabe o que é o saudosismo? É uma pessoa que vive no passado. Parece que tudo que é do passado é melhor do que é do presente, né? Pessoa saudosista, na minha época era diferente, era melhor. Só que nunca desfruta de nada novo, porque está sempre preso no passado. Josué está dizendo, ei, esquece,
Aquilo ficou para trás, o Egito ficou para trás, as cebolas ficaram para trás, a idolatria ficou para trás, a escravidão ficou para trás. Mas cuidado, para você também não abandonar o antigo, a fé dos patriarcas, e se render à idolatria desse povo. Gente, o que tem de crente se rendendo às narrativas dos nossos dias, narrativas políticas, ideológicas, identitárias. Eu não vou falar sobre política, não é essa a questão, mas muitas vezes nós estamos nos rendendo àquilo que está à nossa volta nos dias de hoje, e estamos aceitando um evangelho que não tem nada de Cristo. Isso é o que Deus está, o que Josué está falando. Não se prostre diante da religiosidade desse povo. Isso é engano, isso é falso. Amém? Deixa eu te dar uma dica sobre o evangelho. Nós fomos feitos por Deus para viver em vitória, amém? Mas desconfie se alguma coisa está muito fácil na sua vida. Se o evangelho está fácil demais, dá uma parada, lê a Bíblia e vê se realmente é o evangelho. Amém? Fica a dica, hashtag fica a dica, né? Sabe, às vezes nós achamos que está tudo bem quando não está. Nós vamos atentar para duas questões. Eu estou priorizando a minha família? Ou que tipo de influência está dominando a minha casa? É isso que Josué está falando. Será que você está priorizando a sua família como deveria? Que tipo de narrativa, que tipo de influência está dominando a sua casa? Isso não é só para os... você está pensando nos seus filhos adolescentes. Não, é para você também. Não importa a idade que você tenha. Agora, dando sequência, você já leu Josué 24:15, mas nós percebemos algumas verdades nesse texto. E a primeira delas é que Josué está dizendo o seguinte: eu sempre decido pela minha família, nunca decido pelo sistema. Eu sempre decido pela minha família. Deixa eu te dizer algo. Diante de todas as decisões que você tem que tomar, seu primeiro pensamento é: a minha família está sendo uma prioridade nessa decisão? Uma proposta de emprego muito boa chegou. O quanto isso vai impactar na minha família? Muito, pouco, nada? Se é muito, como que eu vou resolver isso? Porque é melhor crescer com um salário menor, mas com os filhos sendo honrados, cuidados e perto, do que você ter um baita de um salário e ter que gastar todo ele pagando uma clínica de recuperação. Porque alguém veio de fora e cuidou do seu filho quando você não estava, porque você não tomou a decisão correta. Por isso que Josué 24:15 não é romântico. Ele é decisivo, ele é assertivo. Ele fala de posições firmes e fortes. Segundo, além de decidir pela minha família e não pelo sistema, Josué está dizendo que a decisão dele precisa influenciar pessoas. O quanto a sua família influencia outras pessoas. Porque o que Josué estava querendo aqui? Josué se posicionou de forma que ele tinha certeza que outras pessoas seguiriam o caminho dele. Será que nós estamos tomando decisões na nossa família? Será que nós estamos construindo a nossa família, como o pastor José Gonçalves fala, de forma que as pessoas vão olhar para a nossa casa e vão querer seguir o mesmo Deus que nós seguimos? Esses dias eu estava pensando a respeito por que é tão difícil algumas pessoas entregarem a vida para Jesus. E eu cheguei à conclusão que muitas pessoas não vão para a igreja por causa do péssimo testemunho dos cristãos. Eu penso, cara, como que essa pessoa não consegue trazer o chefe para a igreja? Ou como é que essa pessoa não consegue trazer os amigos do trabalho para a igreja? Como é que essas pessoas não conseguem trazer os amigos da faculdade para a igreja? Como? O Espírito Santo falou assim: porque ele não é crente fora da igreja. É simples.
A nossa vida é de sermos fiéis a Deus, não importa onde nós estejamos, não importa qual é a pressão que nós estejamos sofrendo. Não importa a pressão que você sofra, decida sempre pela sua família, decida sempre pela sua família, a ponto de outras pessoas quererem um Deus que a sua família serve. É isso que Josué está falando. E outra, Josué não esperou para ver o que o povo ia decidir, não esperou, porque tem muita gente, muito homem de Deus, muita mãe, que está esperando ver o que outras famílias vão decidir para decidir o que ela vai fazer. Não, Josué decidiu e não se importou. Deixa eu ver o que, será que o povo vai querer o Deus dos amorreus? Será que eles vão ficar pensando nos deuses do passado? Deixa eu esperar para ver aonde a maioria vai, para eu ir atrás. Josué não esperou nenhum segundo, ele disse, não sei o que vocês vão decidir, mas eu já decidi, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Tem um casal de amigos que nós estávamos conversando esses dias e eles falaram assim, nós estamos enfrentando um grande desafio na escola da nossa filha, porque eles introduziram agora meditação na aula. Aí a gente foi ver que currículo que era de meditação. Como? Não era yoga, era um outro esquema lá, que era uma mulher, e eles foram pesquisar a mulher, encapetada. E aí eles pensaram, como é que eu vou deixar minha filha 50 minutos meditando num material que uma mulher endemoniada produziu? Aí eles foram lá falar com a diretora. A diretora, mas vocês foram os únicos pais que reclamaram, é tão bom, as crianças precisam acalmar. Aí eles falaram assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas faz parte do currículo, mas a minha filha não precisa de meditação, porque ela já recebe isso em casa, ela já tem isso em casa, nós já meditamos na palavra. Então na escola, na hora que for aula de meditação, ela pode ficar livre no pátio. Não, minha filha tem 6, 7 anos de idade, essa escola tem alunos do ensino médio, como é que você vai deixar minha filha solta aí com um monte de marmanjo, que eu não sei o que pode fazer com a minha filha? Você vai colocar essa matéria na primeira aula e a minha filha vai chegar só para a segunda nesse dia. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não importa o que você diga, eu sei o que eu vou fazer para preservar a minha casa. Você está entendendo o que eu estou falando para você? A gente está muito, não pega nada, tem problema nenhum, que isso, está todo mundo da escola fazendo. Olha para quem está do seu lado e fala assim, Jesus de Nazaré. Sabe, hoje a gente quer ser muito democrático com a nossa família. Meu Deus, tem que terminar. Nós estamos sendo muito democráticos com a nossa família. Ser democrático é errado? Não é errado, mas espiritualmente falando, nós não estamos numa democracia, nós estamos num reino que tem um rei, e a ordem vem de cima. Se ele falou, eu tenho que fazer. Ai pastor, esse evangelho é muito pesado. Foi por isso que alguns discípulos abriram mão lá e falaram, não, dura demais essa palavra. Mas é isso, a democracia está para eu decidir quem vai governar a minha nação. Mas quando se trata da minha família, não é democracia, é reino, é rei, é Deus, é a palavra. Por isso que Josué se posicionou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas nessa de querermos ser aceitos pela sociedade, nessa de querermos estar bem com todo mundo, nós estamos permitindo que o lixo entre na nossa família. Gente, vocês vão continuar vindo na igreja semana que vem? Deus do céu. Algumas vezes a gente fala assim, será que é tudo isso mesmo? Às vezes eu converso com alguns pais e falo, cara, eu não vejo assim. Eu vejo que pela palavra de Deus é assim, assim, assim. Aí eu ouço o pai falar assim, mas será que é tudo isso mesmo? Ou então, eu vejo, eu acho que não precisa de tudo isso. São expressões democráticas demais, que estão levando muitas famílias à destruição.
Outra, é apenas uma fase isso do meu marido, é apenas uma fase isso da minha esposa de ficar no celular o tempo todo. É apenas uma fase isso do meu marido esconder o celular de mim. Casamento moderno é assim mesmo. Casamento moderno. Está aqui comigo, amém? Nós não podemos esperar para ver o que a maioria decide. Nós precisamos ser mais firmes como Josué e decidir primeiro. Uma característica de Josué marcante é que ele era persistente, ele tinha uma fé convicta e ele era obediente a Deus. Esse texto não é apenas sobre família, mas esse texto é como eu decido em favor da minha família. Você não pode ter apenas uma visão romântica, melosa, utópica de família. Você precisa lutar pela tua família. Está chegando um tempo, escuta o pastor que te ama falando, que você vai ter que lutar pela tua família como você talvez nunca tenha lutado antes. Você tem que lutar pela tua família. Você tem que estar perto de quem está perto dos teus filhos. Você tem que ouvir o que as pessoas que cuidam do seu filho falam. Você tem que saber quem anda com seu marido, com a tua esposa. Você tem que saber quem é que anda com as pessoas que você ama. Quem é que cuida da tua família. Quem é que coloca, quem se derrama sobre a tua família. O que está fazendo, o que está falando, o que está agindo. E filtrar o que é bom, o que não é bom. Cuidem dos seus filhos. Cuide do seu casamento. O que Josué 24:15 diz é: cuide da sua família, cuide do seu casamento, para que nenhuma idolatria do passado, nenhuma narrativa do presente domine a sua família. Cuide da sua casa, seja firme cuidando da sua família. Não viva na passividade. Não viva na passividade. Josué, e eu estou encerrando, pode ficar de pé em nome de Jesus. É só para você achar que eu estou terminando e eu terminar mais rápido mesmo, porque eu ficar com dó de você estar de pé, mas Jesus de Nazaré. Josué é uma voz profética do Antigo Testamento, assim como todas as outras, mas biblicamente falando é o profeta das antigas, o profeta raiz. E eu, particularmente, é uma visão do pastor Alex, eu enxergo o ministério de Josué, o ministério do Espírito Santo. Josué, para mim, é uma personificação do Espírito Santo na terra, porque é alguém levantado por Deus para avançar em meio ao pecado. A palavra de Deus diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito. Aonde Josué foi enviado? No meio de uma nação idólatra, imoral, para conquistar uma terra. É o ministério do Espírito Santo. Olha só como isso é forte. E esse ministério do Espírito Santo, esse profeta, ele agindo, ele diz: escolham hoje, decidam hoje. E ele coloca aqui 3 pontos fundamentais que eu enxergo como a obra do Espírito Santo. Josué nos ensina que toda decisão pela nossa família tem 3 pontos. Primeiro, eu escolho pensando em Deus. Eu vou escolher aqui servir a Deus. Eu não vou escolher servir ao dinheiro. Eu não vou escolher servir às minhas vontades, aos meus prazeres, ao mundo. Eu vou escolher servir a Deus. Josué ensina: eu escolho Deus. Segundo, depois de escolher e decidir pensando no que Deus tem, eu vou pensar na minha família. Eu vou pensar na minha família. As minhas decisões têm que ser pensando na família. Se você antecipar, eu estava conversando com a Adriana tem a produtora, e ela tem um pessoal que trabalha para ela na produtora, que faz a captação de imagem, que faz a edição, e ela estava brava comigo porque a pessoa que faz edição estava falando: não, depois eu corrijo isso na edição. E como eu sou formado nisso, eu falei para ela: deixa eu te dar uma dica, fala para ele que é melhor gastar mais tempo na captação da imagem, porque você vai gastar menos dinheiro com a hora de edição. Porque se você capta da forma certa, você edita mais rápido. Nem tudo se salva na edição. Pastor,
Que viagem é essa? Tem muita gente dizendo assim: depois eu acerto, depois eu corrijo a minha família, depois eu ajusto com os meus filhos. Deixa eu te dar uma dica de ouro: se você cuidar antes, você não precisa gastar muito tempo depois. É isso que Josué está falando. É isso que Josué está falando. Cuida da tua esposa hoje, leva ela para jantar hoje, compra uma joia para ela hoje, para que amanhã você não tenha que ficar correndo atrás dela em outro lugar, ou vice-versa. Passa para cuidar dos seus filhos hoje, tenha tempo de qualidade com seus filhos hoje, para depois você não ter que ficar mendigando a atenção ou uma ligação dele ou dela. Cuida antes. Josué decidiu por Deus e pela família. E em terceiro, pelo propósito. Se tem Deus, tem a minha família, terceiro fundamento de qualquer decisão é: esta decisão me coloca mais dentro do meu propósito ou mais fora do meu propósito? Qual que é? Se eu decidir por isso, eu vou estar mais próximo de Deus ou mais longe de Deus? Amém? E ele ensina também que decisões sábias geralmente te levam a romper com o passado pecaminoso, a romper com narrativas antibíblicas, e ele ensina que as nossas decisões não podem ser tomadas só porque a maioria decidiu. Decisões sábias são assim: elas rompem com o passado que causa dor, elas não têm a ver com a narrativa antibíblica do presente, e elas não são tomadas baseadas no que a maioria decidiu. Vai ter momentos na sua vida que você vai se sentir sozinho por uma decisão que você tomou, mas não se preocupe por causa disso, não se deixe abater por causa disso. Sabe por quê? Porque você e Deus, eu sei que vai parecer muito clichê essa frase, mas você e Deus já são maioria. Você e Deus já são maioria. Amém? Quantos estão dispostos a lutar pela sua família até o fim? Josué 24:15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você está com a tua família, dê a mão para a sua esposa, para o seu marido, dê a mão para os seus filhos. E eu quero declarar que nós sairemos daqui hoje tendo esta convicção. Nós seremos aqui tendo essa convicção de que nós iremos decidir sempre pela minha família. Nós vamos decidir sempre pela nossa família. Eu já tomei muitas decisões na minha vida que não tinham a minha família como alvo, muito antes do meu casamento, inclusive. Em alguns momentos da minha vida eu decidi por não andar com a minha família. Isso foi um erro. Isso tem algo do meu passado que me faz chorar, é saber que eu perdi tempo que eu podia ter passado com meu pai, com a minha mãe e com meu irmão, e que não voltam mais, porque eu estava focado no que a maioria estava fazendo. Eu estava focado naquilo que o momento tinha para mim. E por isso, quando eu leio Josué 24:15, um texto tão conhecido, ele marca a minha vida. Eu quero declarar sobre você que hoje você sairá daqui fortalecido, decidindo pela sua casa, decidindo pela sua família. Pai, eu apresento a igreja diante do Senhor, aqueles que estão aqui de mãos dadas como família, aqueles que estão no nosso culto, no campus online, decidindo pela família hoje, de mãos dadas com a esposa, os filhos. Deus, pais que já estavam dizendo: eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais que caminho seguir. Deus, dá a esse pai, a essa mãe a estratégia hoje para trazer os filhos de volta, para trazer os filhos para perto. Deus, essa esposa que estava chorando, dizendo: eu não sei mais como conseguir alcançar o coração do meu marido, ou esse marido que estava dizendo: eu perdi a minha esposa, eu não tenho mais jeito. Deus, hoje, Deus, lendo esse texto tão conhecido da palavra de Deus,
nós tomamos posse desta verdade, assim como Josué. Deus, nós sabemos que somos fortes e corajosos. A palavra de Deus, Senhor, nós meditamos nela dia e noite, e por isso, Deus, nós tomamos decisões que constroem e não destroem. E é por isso hoje nós assumimos o controle, Senhor amado, da nossa família, e ao assumir o controle da nossa família, nós entregamos ele ao Senhor e dizemos: eis-nos aqui, Pai. Nós iremos sempre escolher pelo Senhor, pela família e pelo nosso propósito. Nós iremos em nome de Jesus, Deus, declarando dia após dia de que o Senhor, Pai amado, é o nosso Deus e nós somos os teus servos. Que todo levante do inferno contra a família seja destruído agora em nome de Jesus. Que todo levante do inferno contra a família caia por terra agora em nome de Jesus. Que casamentos sejam restaurados, que o coração dos pais se convertam aos filhos e dos filhos aos pais. Eu abençoo a família de Deus agora. Que a nossa igreja possa crescer, Senhor, ativa. Deus, uma igreja que se move, que não espera acontecer, mas que age em favor da família. Que seja assim, Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Você pode dar o maior aplauso ao Senhor. Dá um abração na sua família e diz: eu e a minha casa, eu e a nossa casa serviremos ao Senhor. Nossa casa, nós serviremos ao Senhor. Amém? Graças a Deus, que bom. Você pode se assentar em nome de Jesus. Eu quero encerrar esse culto, falar. Se você conhece alguém que precisa ouvir e participar desse culto de hoje, você vai enviar o link à tarde para essa pessoa. Você que está nos assistindo, foi porque alguém que enviou esse link te ama demais e não queria que você perdesse esta mensagem. E nós, como igreja, estamos aqui para servir você e a sua família. Mas eu quero encerrar falando sobre dízimos e ofertas e ser bem objetivo a respeito disso. Falar aleluia. Você que está em casa, está aparecendo aqui na tela para você também a forma como você pode contribuir online. Não sei se é desse lado ou se é desse lado, mas é desse lado aqui. Você tem aqui todas as nossas contas, você tem aqui também o QR Code para você fazer a sua contribuição via Pix. Hoje nós estamos com um problema por causa das chuvas, a nossa internet não está funcionando. Então, se porventura você fosse passar no cartão, nós não temos como fazer isso agora, mas você pode fazer a sua transferência depois. É sempre importante enviar o comprovante para o WhatsApp. Está funcionando? Não, né? Tá. Eu achei que você ia falando, não, voltou a funcionar. Mas nada é impossível ao Senhor. Mas você depois nos envia o comprovante, o WhatsApp está aqui na descrição do vídeo. Você também tem o WhatsApp da igreja para nos enviar. Nós sempre pedimos isso para que possamos ter a questão de contabilidade bem ajustada. Mas falando sobre dízimos e ofertas, e nós falamos esse culto todo sobre decisão, amém? E quando nós falamos sobre dízimos e ofertas, dizimar e ofertar também é uma decisão. Diga, dizimar e ofertar. Não, pode falar mais forte, né, Alvinho? Dizimar e ofertar é uma decisão. Sabe, muitas vezes as decisões, elas sofrem muitas pressões externas. E quando a gente fala de dizimar e ofertar, e da decisão de dizimar e ofertar, as pressões externas vêm de todos os lados. Primeiro, está dando dinheiro para o pastor, né? Está dando dinheiro para o pastor. Quando se fala de dizimar e ofertar, algumas pessoas podem pensar assim: oxe, esse dinheiro aí eu poderia gastar muito melhor fazendo tal coisa. E aí essas interferências externas acabam determinando na forma como nós dizimamos e ofertamos. Mas tem algo que nós precisamos aprender na nossa vida cristã, é que não importa
o vendaval, não importam as tempestades, não importam os desafios, nós precisamos sempre decidir em manter a nossa fidelidade a Deus nos dízimos e nas ofertas. Nós falamos aqui constantemente, ninguém ganha de Deus na arte de dar. Sim ou não? Ninguém ganha de Deus na arte de dar. Quanto mais nós semeamos, mais nós colhemos. Quanto mais nós ofertamos, mais nós colhemos. Deus é um Deus que honra a nossa fidelidade. Eu ensino, e uma das coisas que nós temos como igreja é que nós não tiramos oferta. Vamos tirar a oferta. Não, nós ministramos sobre oferta. E nessa ministração, o Espírito Santo vai te convencer em relação à generosidade. E quando nós ministramos aqui sobre dízimos e ofertas, algo que nós falamos é: Deus não está interessado no valor que você dá. Porque você pode pensar assim: pastor, o meu dízimo, a minha oferta é insignificante. Eu olho para o Fábio e para a Fernanda, eles dizimam 10 mil por mês, eles ofertam 20 mil por mês, amém? Receba. E a minha oferta é só de 5 mil, meu dízimo está na casa dos 6 mil só por mês. Mas aí eu falo para você, quando aquelas pessoas estavam depositando suas ofertas no altar, e Jesus estava ali do lado com os discípulos, qual foi a oferta que chamou a atenção de Jesus? As 2 moedas da viúva. Por quê? Porque ela deu tudo que ela tinha, enquanto os outros davam do que sobrava. Deus está dizendo assim: eu não importo o valor, desde que seja de todo o seu coração. Mas óbvio, deixa eu te contar essa história para ilustrar e encerrar. Não é porque eu decidi, e não é porque Deus não olha o valor, que eu vou ofertar pouca coisa. Eu tenho que ofertar o meu melhor. Amém? Conta-se a história que a nota de 100, amém? Encontrou a nota de 50 no aeroporto. E a nota de 100 falou para a nota de 50: poxa, faz tempo que a gente não viaja junto. E a nota de 50 falou: mas tá tão difícil as coisas. Agora eu só viajo de ônibus. E eu tô aqui só resolvendo umas coisas, mas vou pegar vou pegar aqui o Uber e vou voltar para minha casa. Mas viajar de avião para outro lugar? Não, agora vou lá pro Tietê e compro uma passagem de ônibus e vou. Aí ela entrou no aplicativo, quem estava dirigindo, a nota de 20. Falou: tá difícil, eu já andei em lugares melhores, mas agora não tenho mais condições de estar em outro lugar. Eu tenho que ralar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que girar. E aí a nota de 50 então despediu da nota de 20, e a nota de 20 continuou o seu caminho. Aí ela parou o carro e foi tomar um cafezinho. Aí a nota de 20 encontrou no cafezinho a nota de 10 e falou assim: poxa, faz tempo que eu não te vejo. Aí a nota de 10 falou assim: tá tão difícil, as coisas tá tão difícil, eu não tenho dinheiro nem mais para pôr gasolina no carro. Aí a nota de 10 saiu e encontrou a nota de 5. A nota de 5 triste. Falou assim: tô aqui no ponto esperando o ônibus, porque agora eu só consigo andar de ônibus. Aí a nota de 5 entrou no ônibus, a nota de 10 foi embora, a nota de 5 desceu do ônibus e encontrou a nota de 2. Aí a nota de 5: poxa, faz tempo que eu não te vejo, por onde você anda? Aí a nota de 2 falou assim: tô indo para a igreja. Vocês não entenderam nada da história, né? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Quantos um estão no aeroporto, os outros estão na igreja. É só uma brincadeira para descontrair, porque eu sei que você é generoso com o Senhor. Eu olho e a gente olha para a sua vida e a gente vê quão generoso e quão fiel você é. E é por isso que Deus tem te feito prosperar, amém? Brincadeiras à parte, levante seu envelope aos céus.
Pai, nós entregamos, Senhor, neste domingo, tanto aqueles que estão aqui no presencial, quanto aqueles que estão no online. Nós entregamos, Senhor amado, os nossos dízimos, as nossas ofertas. Nós decidimos, independente, Senhor amado, das pressões externas, independente da pressão interna, nós entregamos o nosso melhor. Nós entregamos a nossa obediência, a nossa fidelidade nos nossos recursos financeiros. E pedindo, Senhor, multiplica 30, 60, 100 por 1. Deus, nós declaramos, Pai, que nós não iremos andar debaixo de um espírito de miséria, mas nós iremos andar debaixo de um espírito de generosidade. Que seja assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos entregar o nosso envelope, nosso dízimo, a nossa oferta. Aleluia! Estenda sua mão direita para cá, Pai. Nós abençoamos a fidelidade da igreja, os dízimos, as ofertas. Multiplica, prospera sobre cada família, Senhor amado, neste domingo. Abre portas de emprego para aqueles que estão desempregados. Abençoa aqueles que estão trabalhando com aumento de salário, com promoções. Aos profissionais liberais, aos empresários, nós declaramos em nome de Jesus novos contratos, contratos milionários sendo assinados. Nós declaramos isso, Pai, em nome de Jesus. Se existem pessoas que estão procurando uma nova direção profissional, que o Senhor abra as portas para isso. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Nós estamos encerrando esse culto. Pois é. Muito bom estar com você aqui nesse domingo. Só lembrando você que nós teremos no próximo sábado às 16 horas, se houver qualquer mudança, nós avisamos vocês, mas nós teremos aqui o nosso churrasco para homens fortes, amém? Cadê os homens? É isso aí. Então, nós vamos comunicar, entrar em contato com todos vocês, mas vai ser sábado que vem, às 16 horas, vamos fazer uma fogueira santa aqui para Jesus, amém? Outro aviso muito importante é que nós estamos próximo do encontro com Deus para mulheres, amém? Cadê as mulheres aqui? Levante as mãos, amém? Nós temos o nosso encontro, vai ser do dia 29 ao dia 31 de outubro, amém? Você pode fazer a sua inscrição pelo aplicativo da nossa igreja, é só ir lá, Android ou iOS, Igreja Metodista Renovada, você vai ter lá, faz a sua inscrição, vai ser um final de semana maravilhoso. Depois de 2 anos nós vamos ter esse encontro. Se você é mulher, não perca, e você ainda não foi, não perca esse evento, esse encontro com Deus. Vai ter também encontro com Deus de homens em novembro, nós vamos estar lá firmes e fortes, né? Estaremos trabalhando, eu, Jonas, o Álvaro e o Fábio. E você que é homem que não foi ao encontro ainda, também fica aqui, você que está em casa, nosso convite para você fazer a sua inscrição em breve, amém? O novembro está chegando, em novembro nós completamos 3 anos de Igreja Metodista Renovada, estamos muito animados. E eu quero que você reserve o último final de semana de novembro. Por quê? Nós vamos fazer um acampamento de aniversário da nossa igreja aqui, certo? Nós vamos ficar aqui, nós vamos ter sábado, vamos chegar sábado desde de manhã, passar o dia, vamos dormir aqui e domingo nós vamos encerrar com uma grande festa
ao Senhor aqui em nome de Jesus, amém? Então vá preparando tudo aí para que esse último final de semana de novembro seja maravilhoso em nome de Jesus. Quem topa? Eu vi que esses caras deram assim, meu Deus, colchão novo, gente, novinho aqui. Então vai ser muito legal, nós vamos passar aqui um tempo muito precioso, último domingo de novembro, amém? A nossa agenda fixa continua, células às quartas e sábados, nós temos também as nossas quinta online toda quinta-feira, Tadel terça-feira. Pastor, é muita coisa. Acesse o nosso Instagram, @renovadacantareira, está aqui na tela também, para que você possa ficar por dentro de todas as informações. Amém? Fechou? Então levante sua mão aos céus, vamos orar. Não tem aniversariante hoje, né? Quem? Alice? Quando? Ah, vem cá. Sexta, vem cá, Alice. Meu Deus, vamos aplaudir ao Senhor pela vida da Alice. Amém. Quantos anos? 11 anos, meu Deus do céu. Estenda essa mão direita para cá, vamos orar por ela. Pai, obrigado pela vida da Alice. Obrigado, Pai, porque ela vai completar 11 anos, Deus, na Tua presença. Obrigado pela vida da Renata, que tem se empenhado e cuidado, Senhor amado, para que ela cresça nos Teus caminhos. Deus, eu declaro, e nós como igreja declaramos, Pai, que ela cresça, Senhor amado, não somente em estatura, mas também em graça diante do Senhor e diante dos homens. Nós a abençoamos em nome de Jesus. Amém. Pai, nós abençoamos a igreja. Nós somos benditos ao chegar nesse domingo e seremos benditos ao retornar para a nossa casa. Nos leve em segurança para uma semana de bênção, de vitória, de milagre. Que as células sejam poderosas, que as lives transformem vidas. Deus, que nós possamos ver testemunhos, Senhor amado, na quinta online. E eu declaro, Senhor, aonde colocarmos a planta dos nossos pés, nós seremos abençoados em nome de Jesus. Amém, amém. Amém? Que Deus possa te abençoar. Não saia daqui sem dizer a todas as pessoas: eu te amo em Jesus. Deus abençoe, boa semana. Você que está em casa, Deus te abençoe em nome de Jesus.